Vocês conhecem a história da rainha Jezabel? No panteão de figuras femininas do Antigo Testamento, poucas se destacam com a mesma intensidade e controvérsia que Jezabel, a rainha consorte do reino de Israel no 9º século a.C. Sua história, narrada nos livros de 1º livro dos Reis e 2º livro dos Reis, é um mosaico de poder, intriga religiosa, violência e profecia, tecendo um retrato fascinante, embora controverso, de uma mulher que desafiou as normas e deixou um legado duradouro na cultura e na tradição judaica. Jezabel nasceu em Sidom, uma cidade portuária próspera na costa mediterrânea, filha do rei Etbaal. Desde cedo, ela foi educada na devoção aos deuses fenícios, em particular Baal, uma divindade masculina associada à fertilidade e à guerra. Sua beleza, inteligência e força de vontade eram notáveis, qualidades que a tornariam uma figura poderosa e influente no futuro. Em 874 a.C., Jezabel se casou com Acabe, rei de Israel, selando uma aliança política entre os dois reinos. Essa união, contudo, teve um impacto profundo na fé e na cultura de Israel. Jezabel, devota de Baal, trouxe consigo seus costumes e crenças pagãs, desafiando abertamente a fé monoteísta do povo israelita, que reverenciava Yahweh como o único Deus verdadeiro. A chegada de Jezabel ao reino de Israel desencadeou uma batalha épica pela fé. Jezabel, impulsionada por sua devoção a Baal, não tolerava dissidência religiosa. Ela orquestrou a perseguição e o assassinato de profetas de Yahvé, incluindo os 450, que foram mortos no Monte Carmelo. 1 Reis 18, versículo 4. Essa crueldade demonstrava sua determinação em impor suas crenças pagãs e silenciar qualquer oposição. O duelo entre Jezabel e os profetas de Yahvé atingiu seu clímax no Monte Carmelo. 1º livro dos Reis, capítulo 18. Elias, o principal profeta de Yahvé, desafiou os sacerdotes de Baal a uma prova de fé. Em um teste dramático, fogo divino desceu do céu consumindo a oferta de Elias, enquanto a de Baal permaneceu intacta. Essa vitória espetacular humilhou Jezabel e reafirmou a supremacia de Yahvé, demonstrando o poder inigualável do Deus único de Israel. A história da vinha de Nabote, 1º livro dos Reis, capítulo 21, revela a manipulação e a crueldade de Jezabel. Desejando tomar posse da vinha de Nabote para Acabe, Jezabel orquestrou um plano maligno. Ela acusou Nabote de blasfêmia e traição, levando-o à morte por apedrejamento. Esse ato de injustiça e violência evidenciava a impiedade de Jezabel e sua total desconsideração pelas leis e pela moralidade. A morte de Acabe em batalha contra os arameus, 2º livro dos Reis, capítulo 22, versículo 35. Deixou Jezabel em uma posição de poder. Ela se tornou a rainha-mãe e exerceu grande influência sobre seus filhos, Jorão e Ocosias. Sua influência se estendia à política e à religião, e ela continuou a promover o culto a Baal, desafiando abertamente a fé de Israel. A morte de Jezabel, a consorte real do reino de Israel no século 9 a.C., permanece como um dos eventos mais dramáticos e controversos da narrativa bíblica. O relato encontrado em 2º livro dos Reis 9 e 21 apresenta uma série de detalhes marcantes e até contraditórios, abrindo espaço para interpretações diversas e análises profundas. Uma morte violenta e humilhante. O relato mais conhecido da morte de Jezabel, registrado em 2º livro dos Reis 9, versículos 30 a 37, descreve um desfecho brutal para a rainha. Após a morte de Jorão, filho de Acabe, Jeú, líder de uma revolta contra a dinastia de Acabe, parte em direção a Jezreel, onde Jezabel se encontra. Ao saber da chegada iminente de Jeú, Jezabel, em um gesto de desafio final, se maquia e se adorna, observando Jeú da janela do palácio. Jeú, enfurecido por sua insolência, ordena que seus servos a joguem pela janela. O corpo de Jezabel é então pisoteado pelos cavalos, em uma cena brutal e humilhante. Essa descrição enfatiza a punição severa de Jezabel por seus crimes contra Deus e o povo de Israel, retratando-a como uma figura poderosa, mas finalmente derrotada. O cumprimento da profecia de Elias.
Paralelamente à narrativa da morte de Jezabel pelas mãos de Jeú, encontramos em 2º livro dos Reis 9, versículo 10, a profecia de Elias, o profeta de Deus. Elias declara que os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, um símbolo da justiça divina e do cumprimento da vontade de Deus. Em 2º livro dos Reis 21, versículo 33, essa profecia se cumpre parcialmente. Os cães consomem a carne de Jezabel, sobrando apenas seus ossos, crânio e mãos. Essa descrição complementa a cena da morte de Jezabel, reforçando a ideia de que ela foi punida por Deus por seus pecados. Jezabel permanece como uma figura complexa e controversa na história bíblica. Sua inteligência, força de vontade e devoção à sua fé são inegáveis. No entanto, seus métodos implacáveis, perseguição aos profetas e crueldade mancharam seu legado, tornando-a um símbolo da idolatria, da tirania e do mal. Agradeço por assistir. Se curtiu, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative as notificações para mais conteúdos como este. Que as bênçãos de Deus estejam com todos. Até a próxima.